E vamos a mais um episódio do Bola em Família. E hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal, bem bacana, que são os apelidos no futebol. Vamos falar de apelidos mais antigos, jogadores que marcaram história no futebol pernambucano, uns mais recentes também. E eu vou contar a história que eu vivenciei de Cavalo de Índio. Por muitos anos eu prestei serviço à Federação Pernambucana de Futebol na função de delegado de campo. E em determinado jogo, Campeonato Pernambucano, categoria Sub-13, lá no campo ali da Prefeitura de Jaboatão, na época num campo de terra, acontecia o Campeonato Pernambucano e o nome mais falado era Cavalo de Índio. Eu só via a turma gritando: Cavalo de Índio corre, Cavalo de Índio toca, Cavalo de Índio... E só dava Cavalo de Índio, e evidentemente que despertou a curiosidade de saber por que ele era chamado Cavalo de Índio. Eu perguntei a um dos companheiros dele lá de time, e ele disse: deixa o senhor terminar o jogo, que o senhor vai ver por quê. E quando terminou o jogo, quem conhece esses times amadores, time de criança, quando termina o jogo, reúne logo o padrão, entrega ao professor, e quando Cavalo de Índio tirou a camisa, aí o menino que eu havia perguntado chegou para mim e fez: aí, por que é Cavalo de Índio? E aí eu fiquei sabendo porque era Cavalo de Índio, porque ele era cheio de pano branco, feito os cavalos de índio dos filmes de faroeste. Mas vamos lá agora falar de Silvio Tasso La Sálvia, Lenivaldo. Quem é Silvio Tasso La Sálvia? Pelo nome a turma não conhece não, muita gente conhece, mas muita gente não conhece. Agora pelo apelido... O apelido famoso Bita, um dos maiores jogadores que passaram pelos gramados pernambucanos em toda a vida. Era o Bita, irmão do ponta direita Nado, também eles fizeram na ala direita durante algum tempo na equipe do Náutico. Nado foi embora para o Vasco, depois Bita ficou por aqui, esteve no Santa Cruz, jogou também no Uruguai rapidamente. E por que Bita? Eles jogavam muita bola lá toda hora na praia, lá em Olinda, onde nasceram. E Bita ainda garoto, pulava muito. E aquela história, esse cara pula mais que uma cabrita, não sei o quê, vai cabrita. Aquela brincadeira ele terminou como Brita, vai cabritinha, vai Bita, chega Bita. E ficou o apelido. E começou no Juvenil do Náutico, aproveitado por um treinador, o Alexandre Borges, estreou numa excursão do Náutico ao norte do país. O primeiro jogo dele foi em Manaus, e quando chegou, já chegou falando grosso como goleador. Foi artilheiro várias vezes no Campeonato Pernambucano, e ficou muito qualificado, muito falado no célebre jogo em que o Náutico derrotou o Santos por 5-3 na Copa do Brasil, hoje Copa do Brasil, naquele tempo Taça Brasil. Naquele jogo ele fez 4 gols, o célebre Gilmar. E Gilmar contou a várias pessoas na entrevista que Bita tinha sido o único jogador que fez 4 gols neles, agora numa só partida. Interessante é que esse último gol que ele fez, o jogo já estava no fim, com aquela história, os jogadores ficaram gritando, juiz, terminou o jogo, olha a hora, tudo. E Ivan soltou uma bola para Bita, e Bita saiu empenhando com ele e disse: Negão, ela tinha que ele era o jogo já terminou. Então a Bita resolveu dar um chutão para se livrar da bola. A bola bateu no peito de Gilmar e entrou. O maior frango um dos maiores que Gilmar levou. E Pelé foi lá dentro, pegou a bola, aí passou pelo jogador do Náutico, Gurivan, que já porque disse: esse goleiro está acabando com o time da gente. Agora, esse goleiro que estava acabando com o time da gente tinha sido bicampeão mundial com a seleção brasileira, na 58 e 62,
e bicampeão mundial de clubes pelo Santos, em cima do Benfica, em cima do Milan também. Então tem esse detalhe. Ainda sobre Bita, nesse jogo, as malandragens de Duca, quem trabalhou com o técnico Duca conhece ele, era cheio de coisinha, de invencionistas. Então ele mandou o célebre Gilson Cegonha, que era um quarto zagueiro da equipe do Náutico, entrar com a camisa número 8, a camisa de Bita, e Bita entrou com a dar 5, que era de Cegonha. Naquele tempo o Náutico ainda era um time meio desconhecido, jogador não conhece bem não. Então, ele estava todo mundo de olho no 8 do Náutico. Mas essa malandragem durou pouco tempo, porque todo mundo viu logo que o Tampa não era Gilson Cegonha, não era o 8, não, era o 5. E Bita, olha, Gilson Cegonha, outro apelido aí, engraçado. E Bita também ficou conhecido como o Homem do Rifle. Foi um apelido dado pelo jornalista Aramis Trindade. O Homem do Rifle era um seriado que tinha na televisão, e esse Homem do Rifle matava tudo que era bandido que aparecia todo. E Bita era um jogador que ele fazia gols tanto de esquerda como de direita, para todo lado. E foi mais de uma vez lembrado por Pelé, quando o Pelé era entrevistado sobre qual tinham sido os times mais fortes que ele tinha enfrentado. Ele citava que era o Cruzeiro de Tostão, o Palmeiras de Ademir da Guia e o Náutico de Bita.